Meus queridos e minhas queridas irmãs, a paz do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, nesse dia tão abençoado, nesse dia tão especial, nesse dia tão... um presente, um dia que eu qualifico como um presente de Deus nas nossas vidas. Pois o simples fato de termos saúde, paz, alegria, termos uma casa, uma família... é mais do que motivos para nós glorificarmos a Deus por essa tamanha dádiva. Estou muito feliz, meus amados e queridos irmãos, de estar convosco nessa manhã, essa manhã tão abençoada do Vida Devocional, onde aprove a Deus estaremos aqui agora nos próximos minutos, falando um pouquinho, compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor. Eu quero tributar a Deus todo louvor, toda adoração, pois só Ele é digno de toda a nossa adoração. Vamos ler uma porção da palavra do Senhor? Vamos ler uma porção da palavra do Senhor que fica no livro do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 1 ao versículo de número 13. Lucas, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Louvado seja Deus por mais essa rica oportunidade. Louvado seja Deus porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Eu quero pedir para que você, meu irmão, minha irmã, esteja preparado agora para uma porção da palavra de Deus que vai impactar o seu coração. Louvado seja o Senhor por essa mais gloriosa e rica dádiva de estarmos aqui glorificando a Deus. Vamos ler Lucas capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Assim diz o Senhor na sua palavra. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe ao diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles dará culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás ao teu respeito, para que guardes, e eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Amém e amém. Meu Deus, que palavra. Eu quero conversar com você nessa manhã a respeito das tentações que elas são colocadas na nossa caminhada e como nós vencemos cada uma delas. Caminhar com Jesus é uma caminhada que requer de nós uma separação. Caminhar com Jesus, eu estou aqui tentando, ainda não comecei, tentando aqui qualificar o que é caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus é você ter certeza de que mesmo que o seu barco entre
em uma tempestade, mesmo que as ondas pareçam tão fortes que possam, mas ele está no barco. Ele está no barco. Ele pode estar no barco dormindo. Ele pode estar no barco de uma forma muito cuidadosa, descansando. Mas a gente não deixa de ter Jesus no nosso barco. Ele é o principal das nossas vidas. É dele, por ele que são todas as coisas. É dele, por ele que nós estamos hoje aqui. É dele, por ele que nós tributamos a adoração. Deus, quando ele enviou Jesus para morrer por mim e por você, o plano das nossas vidas já estava escrito. O plano das nossas vidas já estava traçado. Falar de Jesus é falar daquela pessoa que faz bem para nós. Falar de Jesus é falar daquele que nunca nos magoou. Nunca nos injustiçou. Mas sempre com tamanho amor nos envolveu. Falar de Jesus e falar da sua caminhada histórica registrada na palavra de Deus é falar de esperança. Hoje eu quero falar para pessoas que estão passando lutas, dificuldades. Há uma esperança. Aquele choro de dor, de angústia, de medo, aquele choro que reverbera muitas vezes na nossa alma e sobressai nos nossos olhos, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela sempre ecoa pela manhã. Meu Deus, meu Deus. Falar de Jesus é falar de quando ele esteve na direção profunda do Espírito Santo e ele foi levado e guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ele estava ali no início da sua caminhada, na sua trajetória ministerial. E durante 40 dias, ele estava sendo tentado pelo diabo. Porque quem tenta é o diabo. Quem tenta, quem provoca é o diabo. Ele não comeu nada naqueles dias, e certamente ao fim destes ele teve fome. E o diabo disse para ele: se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. É interessante que quando ele começa a fazer toda essa conversa com Jesus, capítulos anteriores ou momentos anteriores, Jesus tinha acabado de ser batizado no Rio Jordão por João Batista. João Batista ainda fala: olha, Jesus, eu não sou digno de desatar vossas sandálias. Jesus, não, João. João era aquela voz que clamava no deserto, abrindo o caminho para que Jesus pudesse vir. E quando João batiza Jesus, uma voz ecoa do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho muita alegria, em quem me comprazo. Jesus estava ali começando naquele momento ali a sua trajetória. E ele foi levado pelo Espírito para o deserto, aonde teve 40 dias sendo tentado pelo diabo. Aqui nesse primeiro momento, a gente começa a entender que a vida cristã é uma vida. Olha, aqui hoje está diferente. Eu já estou começando a dizer que hoje está diferente. Eu não sei, mas hoje está diferente. 40 dias sendo tentado pelo diabo. Tem gente que fala assim: é uma vida que eu tenho sendo tentada pelo inimigo da minha alma. Querendo que eu peque, querendo que eu desista, querendo que eu retire minha vida.
querendo que eu apague, que os meus sonhos. É uma vida que o diabo vai tentar impedir você de viver os projetos que Deus tem para você. É uma vida que o diabo vai tentar esculhambar com toda a sua esperança, porque ele sabe que o nosso Deus, o nosso Pai já fez, já escreveu uma trajetória, uma história. E essa trajetória, essa história, ela mesmo que não esteja ainda naqueles capítulos mais áureos de alegria, mas assim como um livro em que você entra numa história em que passa momentos de aflição, momentos de medo, de dor, também existem capítulos de bastante bonança e alegria. O diabo, quando ele chega para Jesus, ele fala o seguinte: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Por que o diabo começou a falar exatamente fala para essas, se você é filho de Deus, é só transformar a pedra em pão e o problema está resolvido? O diabo falou exatamente as primeiras palavras para Jesus com relação à transformação de pedra para pão, é porque ele vai exatamente na sua maior necessidade. E a necessidade, conforme nós vimos aqui anteriormente, era que Jesus estava com fome. Se Jesus estava com fome, se Jesus estava exatamente exaurido fisicamente, por tamanha separação e dias que ele estava na presença ali do Pai, o diabo, humanamente dizendo, Jesus estava com fome. Por quê? Porque fisicamente a quantidade mínima de energia, de sustento corpóreo, já estava no seu limite. E o diabo, ele vai exatamente nas primeiras, ou na mais profunda necessidade que nós temos naquele momento, e diz o seguinte: se você realmente é o Filho de Deus, olha a provocação, né? Faz com que essas pedras transformem em pão. Você está com fome. Você está numa situação tão calamitosa que realmente, testificando que você é o Filho de Deus, transforma. E o problema está resolvido. Transforma e o problema está resolvido. E a Bíblia continua dizendo que Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem. Jesus começa a mostrar para o diabo que o alimento físico ele é importante, mas mais do que importante é o alimento espiritual nas nossas vidas. O alimento espiritual é aquele alimento que no dia da tempestade, no dia da bonança, no dia da alegria, no dia da tristeza, no dia da fartura, no dia da escassez, no dia da doença, no dia da cura, no dia da necessidade, no dia do milagre. Esse pão espiritual é o pão que nos sustenta. Esse pão espiritual é o pão que nos sustenta. Quantas vezes você lê a palavra do Senhor e você fala assim: Deus, fala comigo. Hoje eu preciso muito ouvir a sua voz. Hoje eu preciso daquela palavra de ânimo, de esperança. Hoje, Pai, eu preciso muito ter a tua direção. As tentações estão muito fortes. A tentação para que eu fraqueje, a tentação para que eu pare, a tentação para que eu desista, elas estão muito fortes. Quantas vezes a gente pede um milagre para Deus e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, estende a sua mão, fala conosco e nós somos edificados. E a palavra do Senhor continua dizendo o seguinte: não só de pão viverá o homem. E aí, nesse momento, assim como costumeiramente o inimigo das nossas almas, Satanás, faz, ele tentou, num primeiro convite, fazer com que Jesus aceitasse o convite dele, falando assim: olha, se realmente você é o Filho de Deus, pedra para pão é muito simples para você. Mas como Jesus venceu o diabo pela palavra, né? O diabo tentou convencer Jesus por uma deturpação da palavra. Jesus venceu o diabo por meio da real palavra de Deus. E é interessante que ele levando, mostrou no momento todos os reinos do mundo.
Por que todos os reinos do mundo? Vocês já pararam para analisar? Talvez o grande desejo natural de qualquer ser humano é o reconhecimento. E vai mais do que reconhecimento, vai pela notoriedade. O desejo de qualquer ser humano é que essa questão do poder, ela realça, ela desperta muitas emoções. O ter poder, a capacidade de influenciar pessoas, ela desperta paixões que elas precisam estar cativas em Cristo Jesus. Aqui nesse ponto, quando disse o diabo, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela foi me entregue e a dou a quem quiser. O diabo está falando o seguinte, dar-te-ei toda essa autoridade. O que o diabo estava fazendo aqui nesse exato momento é aqueles manjares que muitas vezes é oferecido para mim e para você, periodicamente, aonde diz o seguinte, você está vendo esses reinos? Você está vendo toda essa glória pungente que estão nesses reinos? Ele será seu. Você terá essa influência, essa capacidade de você decidir. O poder que será revestido e travestido sobre as suas mãos é para você preponderar sobre todos esses reinos. E toda essa glória envolvente será sua. Se prostrar e me adorar. Essa é a grande característica dos convites do diabo. Ele apresenta tudo aquilo que vai mexer com as suas emoções, mexer e despertar com as suas maiores paixões, porque o ser humano, por natureza, ele tem muita necessidade de reconhecimento e de influenciar. Então, quando o diabo ele faz aquele convite exatamente o seguinte, olha, eu vou te dar o que você quiser. Eu estou falando agora com pessoas que talvez aceitaram ou estão prestes a aceitar convites, mas que não fizeram consulta ao Senhor. Fala com Deus. Fala, não esquece dele não. Não esquece nas suas tomadas de decisões. Não esquece de pedir auxílio. Não esqueça de dobrar os seus joelhos e falar assim, Deus, esse convite, Deus, esse convite que o Senhor está me dando aqui agora, que eu estou recebendo, o Senhor está nesse negócio. Deus fala comigo. Eu recebi um convite, eu recebi uma forma de promoção, mas eu queria saber se o Senhor está de acordo, se está nos teus planos. Não deixa ele de lado. Não deixa. O maior erro do ser humano é achar que ele por si só consegue romper, que ele por si só consegue decidir a seu respeito. Não deixa. Eu estou falando com pessoas aqui agora que aceitaram convites e que se arrependem até hoje. Mas eu vim aqui nessa manhã, em nome de Jesus, dizer para você o seguinte, não tem nada perdido. Deus hoje estende a mão. Hoje é dia de lágrimas, porque hoje é dia da gente demonstrar para Deus que mesmo que as lágrimas e o arrependimento sejam tão profundo na sua vida, mas Ele está aqui hoje para poder te abraçar. Hoje Ele está aqui para poder estender a mão para você e dizer o seguinte, foi um erro, foi uma cilada, foi um laço que você não vigiou, não teve a prudência necessária, mas aquela mão que estende, vai ao seu encontro nessa manhã. Eu estava esses dias lendo o livro de Jeremias, quando Jeremias foi jogado naquela cisterna, e depois aquele eunuco falou para o rei a respeito,
E o rei deu autorização para que aquele eunuco pudesse retirar Neemias, que ele estava atolado naquele lamaçal, naquela cisterna. E Neemias, a Bíblia relata que ele viu aquela corda descendo lá em cima. Aquela corda, ela foi uma corda que normalmente, naquela época, eles ensopavam. Porque a corda, quando você coloca ela pode machucar. Então o que se faz muitas vezes? Você molha a corda que ela fica um pouco mais, não seca, logicamente, e fica mais fácil de você puxar ou arrastar uma pessoa. Quantas vezes a gente pede essa corda? Quantas vezes a gente pede: Deus, eleva os meus olhos para os montes. Elevo. Os meus olhos, eles não conseguem sair dessa situação que eu estou vivendo. Os meus olhos não conseguem enxergar o amanhã. Os meus olhos não conseguem enxergar o que Deus está fazendo na minha vida. Por isso que eu elevo, porque de lá vem o meu socorro. Os pratos e os manjares que Satanás vai te colocar, vai te oferecer, sempre existem condicionantes. Por quê? Porque ele quer exatamente isso, é destruir sua vida. Os reinos, todos esses reinos, essa glória será sua, se tão somente me adorares. Eu quero falar com você hoje. Hoje é diferente. Hoje começou diferente, né? É a forma de Deus agir. Eu quero falar com você hoje que aceitou uma proposta, uma decisão, que você se arrepende porque você sabe que não foi uma decisão correta. Para você refletir e voltar atrás. E pedir a Deus ajuda nesse momento tão necessário. Como se não bastasse, Jesus falou o seguinte: está escrito, né? Jesus vencendo pela palavra: ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles dará culto. Então, ou seja, Satanás fez aquele condicionante dizendo que todos esses reinos, toda essa glória será sua, toda essa autoridade será sua, se você adorar e se prostrar perante a mim. Aí vem Jesus, né? Eu imagino Jesus olhando assim: não, a Bíblia fala outra coisa. Eu aprendi que somente ao Deus Todo-Poderoso, o Jeová Rafa, o Jeová Nissim, o Jeová Jireh, somente a Ele que deve ser a minha adoração. Somente a Ele que deve ser a elevação dos meus pensamentos, o balbuciar dos meus lábios e as minhas lágrimas. A minha adoração é somente a Ele, o meu culto é somente a Ele. É somente a Ele. É somente a Ele. É somente a Ele. É somente a Ele, porque dele, Ele me ama de um amor tão incondicional. É somente para Ele e por Ele todas as coisas. E aí, Ele levou Jesus a Jerusalém e o colocou sobre um pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui embaixo, porque está escrito. É interessante que quando Jesus começou a falar está escrito, aí Satanás deve ter pensado assim: não, então peraí. Ele está muito afiado, né, com a palavra de Deus. Se ele está muito afiado com a palavra de Deus, vamos tentar então convencê-lo ou manipulá-lo em cima da palavra. O que a gente vai fazer? Vamos levar ele num lugar muito alto, no pináculo de Jerusalém, num local de bastante visibilidade. E a gente vai ter que usar essa palavra agora para tentar convencer ele a fraquejar. Se és filho de Deus, atire-te aqui embaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito para te guardares,
e eles sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Então ele tentou subverter, manipular a palavra no seguinte sentido: olha, se você é realmente o Filho de Deus, lança-te aqui de cima lá para baixo, porque a palavra diz que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, e certamente os anjos estenderão seus braços e o irá segurar você. É interessante, meus queridos irmãos, que nesse momento ele tenta mostrar para Jesus que tudo era possível, tudo era fácil, porque a palavra dizia que podia fazer isso. Então ele usa uma forma manipulativa, errônea. Aí Jesus vem consertar aquilo que estava feito de forma errônea nas palavras que Satanás estava proferindo. E diz o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus ele mostra para o diabo o seguinte: diabo, vamos fazer o seguinte. Você já tentou fazer eu fazer essas pedras virar pão? Você já tentou me dar autoridade, glória e reinos, se tão somente eu me prostrar perante ti, né, para poder, se tão somente eu me prostrar e adorar você? Agora você está falando que está escrito na palavra que Deus dará ordem aos anjos se eu me jogar aqui de cima lá para baixo. Eu não vou tentar o meu Deus. Eu não vou tentá-lo, porque isso não é certo, não é correto. O que nós devemos mostrar para Deus é a sinceridade do nosso coração. O que nós devemos mostrar para Deus é que mesmo que o pecado, mesmo que as nossas limitações produzem em nós um desespero ou até mesmo uma ansiedade por entender que as coisas não vão mudar ou serão dessa forma, Ele ainda remove as montanhas. Ele ainda remove as montanhas. Eu creio num Deus que remove. Eu creio num Deus que restaura. Eu creio num Deus que Ele faz, realiza e está fazendo uma boa obra na sua vida. A Bíblia diz que fala o seguinte, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nessa manhã, eu quero trazer esperança de um Deus que já lhe sustentou, já lhe deu tantas provas de que Ele te ama, de que Ele não vai te abandonar. E que tão somente hoje se lance aos seus pés. Que tão somente hoje você possa se entregar para Ele, porque Ele há de desenvolver e completar essa boa obra na sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu vim falar hoje com pessoas que não são supermans e mulheres que não são mulheres maravilhas, que são super perfeitas e super perfeitos. Eu vim falar com pessoas que estão à espera de um milagre. Eu vim falar hoje com pessoas que estão à espera de um toque, de um mover do Senhor na sua vida. E Ele está fazendo a boa obra. Ele está fazendo essa boa obra. Ele começou e Ele há de terminá-la.
Ele começou e há de terminá-la para a honra e glória do teu santo nome. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. As tentações podem vir, podem fazer-nos tropeçar, mas maior é aquele que está em nós. E Ele há de dar vitória em meio às tentações. Vamos orar? Senhor, hoje, Pai, nem eu não tinha a clareza desse quebrantamento que o Senhor ia colocar nos nossos corações. Eu não sabia, Pai, que nós estamos agora, nesse momento, sendo envolvidos, ó Deus, por esse amor, por essa esperança. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Mesmo que as lutas e as dificuldades possam, ó Deus, possa vir intentar contra nós, mas o Senhor está conosco. O Senhor é nosso refúgio, o Senhor é nossa fortaleza. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Fortalece esse meu irmão, essa minha irmã nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor, nas tuas mãos a vida de cada um. E que o teu nome seja glorificado e exaltado. E que o teu nome seja, ó Deus, Pai, bendito sobre todas as coisas. As tentações podem vir, as tentações podem estar, ó Deus, influenciando as nossas vidas. Mas em nome de Jesus, socorre-nos nessa manhã. Socorre-nos. Queremos apenas louvar e adorar o teu santo nome, Pai. Cuida da vida, da família de cada um aqui nessa manhã, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, meu querido, minha querida, Deus abençoe. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.